E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O Lula ele pode voltar a ser julgado, a ser... Não, ele ainda responde a vários processos. Sim. E ele não foi declarado inocente como o petismo fica tentando fazer parecer. Sim. O que aconteceu, aí eu volto para aquele exemplo lá do Flávio Bolsonaro. Teve vários casos de criação de regras para ajudar todos esses políticos. Uma das coisas que foram usadas, no caso do Flávio tem essa questão do foro privilegiado. No caso do Lula e de vários outros, como Eduardo Azeredo, do PSDB, do Mensalão Tucano em Minas Gerais, você transfere casos que envolvem qualquer coisa de campanha. Então, o delator falou que ele pagava propina para o sujeito, a investigação foi lá, corroborou a delação, que é uma coisa que às vezes até os ministros de Tribunal Superior omitem. Eles falam assim, não, só tem aqui a colaboração premiada, delação não é prova e tal. Mas quando você vê lá o material, tem a investigação, ela aconteceu, corroborou o ato do delator, mas eles fingem que não. E aí vale a canetada, voto assim porque eu quero, entendeu? O que você está dizendo é que tem toda uma... Os caras investigaram tudo, chegaram a uma conclusão. O delator, ele só atestou aquilo ali que já tinha sido... Não, na verdade, muitas vezes, geralmente, né? Claro que você tem uma investigação e tal, mas quando você pega algum figurão e ele conta mais, você tem novos caminhos abertos por ele. E aí a investigação vai atrás. Obviamente você pode ter algum caso em que só tem a palavra do delator, a investigação não conseguiu corroborar aquilo que ele disse materialmente. Mas em muitos casos consegue. O cara fala, pagava isso e tal, se você procurar a câmera de vídeo do restaurante e tal, se você vir na conta bancária e tal, a gente tem um banco que depositava não sei aonde, se você rastrear e tal, você vai encontrar. A investigação vai e encontra. E aí chega um ministro de Tribunal Superior e fala assim, não, aqui só tem a palavra do delator. Só que tem lá a prova. Entende? E aí, não tanto é só a palavra do delator, é a palavra somada à investigação. Somada à investigação. Palavra, baseada na palavra. O que eu estou dizendo é que não tem nenhum filtro para decisão de ministro de Tribunal Superior. Eles votam de acordo com o que eles querem e eles mentem muitas vezes para que isso aconteça. Agora, eu fui fazer esse parênteses e me esqueci onde é que a gente estava, né? Bom, eu estava na criação de regras que valem para trás. Então, no caso do Lula, por exemplo, e do Eduardo Azeredo, vários outros que foram beneficiados por isso, você teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, com a alteração do voto do Gilmar Mendes. Absurdo. Quer dizer, você teve lá atrás, deixa eu falar de todas, aí eu volto para cada um. Teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, você teve a alteração, a criação da regra de que se tiver alguma coisa relacionada à campanha eleitoral, então se algum dinheiro serviu para... ser usado numa campanha, dinheiro sujo, então todo o caso é transferido para a Justiça Eleitoral. Caralho. Ele sai da Justiça Federal e vai para a Justiça Eleitoral, que não tem sequer estrutura para investigação. Não tem a tradição de fazer isso. Isso foi apontado não só por Deltan Dallagnol, mas por Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Edson Fachin e outros. Agora não me lembro todos. Então, isso atrasa imensamente o processo, você dá mais possibilidade de prescrição e você joga para um lugar que não tem estrutura para fazer aquela investigação. Você tem a mudança na ordem das alegações finais, por exemplo. Então, a alegação final da pessoa delatada tem que ser depois do delator, sendo que a gente está falando de alegação final. Então, geralmente, o caso já foi todo esmiuçado antes e tal, e aquela regra não existia sobre esse tipo de ordem. E isso tem que voltar, então, o processo lá, aquela estaca, mesmo que nada da alegação final do delator tenha sido usado na sentença para prejudicar o outro que não foi delator, na verdade, né? O outro réu. Então, criaram essa regra, aí você dá 3 passos para ser banco imobiliário, volte 3 casas, toda hora. O STF faz isso. Então, foram vários mecanismos, tem esse e vários outros. E aí faz com que eles joguem para cá. Tem a simples mudança de competência, né? A gente já estava falando sobre isso num caso, mas é bom deixar claro assim alguns outros aspectos. Quando você tem um crime que é cometido de uma maneira muito ampla, então os caras estão em Brasília, mas a estatal que eles estavam roubando, pela qual estavam recebendo propina, é no Rio de Janeiro. E outra parte surgiu da investigação no Paraná e tal, não sei o quê.
No fundo, você vai ter sempre a argumentação para dizer que a competência em relação àquele caso é de cada uma dessas cidades, desses estados, entende? O juiz vai chegar aqui e falar assim, não, mas o que importa é onde fica a estatal. Ah, então é no Rio. Não, o que importa é onde o cara recebeu o dinheiro. Ah, então é em Brasília. Não, o que importa é onde foi descoberto. Então é no Paraná. Aí o que acontece? O caso vai, passa a primeira instância, segunda instância, STJ. Aí o STJ diz, não, era aqui mesmo, em Curitiba, que devia ser esse caso. Aí chega no STF, o STF fala assim, não, esse caso devia ser em Brasília. Anula Vamos tudo. jogar para Brasília. Aí você fala assim, ué, se tivesse começado em Brasília, esse é o caso do Lula, inclusive, né? Se tivesse começado em Brasília, ele teria passado primeira instância, segunda instância, se fosse evidentemente condenado, ia chegar no STJ e o STJ ia falar assim, não, é de Curitiba. Aí ia voltar lá para Curitiba e tal, até chegar no STF de novo, para o STF dizer, não, é em Brasília. Você entende? Então, esquema para nunca dar nada. Esquema para não dar nada, é batata, joga para cá, joga para lá e tal, para não chegar nunca a lugar nenhum. Então, quando você tem apaniguados de políticos em tribunais superiores, é isso que você tem como resultado. E eles, obviamente, sentem como se sentiam, né? E a Lava Jato perturbou isso, por isso incomodou tanto, onipotentes. Que eles vão colar, qualquer coisa tem gente. Se a gente for descoberto, tem gente nossa lá. O jogo está comprado. E aí você tem a união, né? Então, o Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski atuam para blindar o Lula. O Gilmar Mendes atua para blindar os tucanos, então ele vota favorável aos petistas junto com o Dias Toffoli e com o Lewandowski, e o Dias Toffoli e o Lewandowski votam junto com ele para blindar os tucanos. Você tem essa união. Eu sei que aconteceu uns escândalos de corrupção na Itália também parecidos, e foram as mãos limpas, né? E no final das contas, eles conseguiram vencer os corruptos, né? Eles meio que acabaram com... Exatamente. E tá acontecendo a mesma coisa aqui, né? Estão vencendo os corruptos. Eu sou colunista do UOL também, né? Além de âncora da Band News FM, eu publiquei um artigo recente que chama, o pessoal pode procurar aí na internet, Gilmar, o guardião do sistema contra Moro e Dallagnol. Porque ele fez umas declarações e eu estava analisando justamente o histórico do Gilmar, que muitas vezes é esquecido pelas pessoas. E aí eu mostrei como a descrição que o Barroso fez no julgamento sobre a suspeição do Moro, que ele votou contra, né? Sobre a reação do sistema da corrupção, né? E ele falava a reação da corrupção, ele até personificou a corrupção, assim. Mas eu falo sistema. O que aconteceu na Itália, onde houve a Operação Mãos Limpas, que é uma fonte de inspiração, assim, da Lava Jato, depois da qual, uma vez atingidos os políticos retaliaram. E aí ele dividiu em 3 tópicos, assim, eu não sei se eu vou lembrar todos agora, mas você tem a mudança da legislação e da jurisprudência, você tem a demonização dos juízes e procuradores, e você tem o sequestro da narrativa e a tentativa de cooptar a imprensa. Ora, a imprensa... Nem precisou tentar, né? A parte deles... porque assim, a imprensa é ampla, repito, não vou generalizar, tem várias claques, etc. E você tem aqueles que atuam com independência. Mas isso, eles já tinham a claque deles na imprensa, eles não precisavam cooptar nada. Então você teve a mudança na legislação, citei vários aqui, suposto abuso de autoridade, Jabuti no pacote anticrime, alteração da lei de improbidade administrativa. Você teve mudança da jurisprudência, prisão após condenação em segunda instância. Aí você teve a demonização de juízes e procuradores, eles fazem o tempo todo, chamam de ditador, isso, criminoso, corrupto, o sujeito não tem prova nenhuma de que roubou nada, mas eles tentam fazê-los parecer pior do que os criminosos que eles descobriram. E você tem o sequestro da narrativa, e isso está sendo feito agora, pelo Gilmar, pela claque dele no mercado da comunicação, pela claque dos lulistas, dos Bolsonaro, que tentam inverter tudo. Por exemplo, até no caso do Moro tem um episódio engraçado que os petistas, eles zombavam do Bolsonaro. Você vai lembrar daquele vídeo que o Bolsonaro tenta cumprimentar o Moro no aeroporto? E aí o Moro ignora ele. E os petistas falam assim, olha aí, o Bolsonaro e tal, tentou ali se aproximar do juiz da Lava Jato, tal, nem deu bola pra ele e tal. E aí depois passa um tempo e tal, fala assim, olha, tava mancomunado desde o começo. Entende? Quando o convite só veio depois e tal, aí tem um anacronismo no qual eles investem para ter uma narrativa. Então, agora, você vê, os caras atingem os bandidos, aí não conseguem prender os bandidos porque as ferramentas de combate à corrupção
vão sendo desmanteladas. Aí o sujeito fala, bom, se eu ficar aqui, no Ministério Público, no juiz de primeira instância, vai sempre tomar bolas nas costas daqueles que têm o poder de mudar a lei em causa própria. São seu chefe. Então, o que resta para as pessoas que têm esse ideal de combate? É você entrar naquela arena e disputar para que a legislação seja dura. E isso foi feito, é perfeitamente defensável isso, é justificável isso.